Hoje vamos avaliar um pouco o fundo imobiliário de tijolo ALZR11. Um fundo imobiliário aí que passou dos 169 mil cotistas. Eu também tenho esse fundo imobiliário na carteira e vamos olhar o último relatório gerencial, olhar as características desse fundo. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bruno, eu sou investidor há mais de um ano na bolsa e tenho por objetivo incentivar novas pessoas a investir, discutindo um pouco sobre ativos e mostrando aqui na prática a minha carteira de investimento. Sem enrolação, vamos lá olhar o relatório gerencial do ALZR11. Então, para você pesquisar o relatório gerencial de qualquer fundo imobiliário, você vai entrar no site do Fundamentos. Abrindo o site do fundamentos.com.br, você vai colocar aqui qual fundo imobiliário você quer pesquisar. Nesse caso, vamos colocar aqui o ALZR11. Clica em cima do fundo, coloca em exibir. Aqui já vai mostrar algumas características em relação ao fundo, porém a gente quer o relatório. Desce um pouco aqui, clica em pesquisar documentos, vai abrir todos os documentos aqui e está aqui o último relatório gerencial. Vai clicar em baixar, depois você vai abrir. Eu já baixei e está aqui o último relatório do ALZR11. Então, vamos olhar todo o relatório, fazer um resumão aqui do relatório, certo? Eu já li o relatório. Vou fazer o resumo para vocês aqui ver as características desse fundo. De início aqui no relatório vem falando aqui do ajuste de aluguéis do Centro de Distribuição do Mercado Livre e OBA. Duas lojas do OBA, também de São Bernardo do Campo, São Paulo, onde teve o reajuste aqui dos aluguéis da inflação acumulada nos últimos 12 meses de mais 5,3%. Isso mostrando aí que a metade dos fundos do LZR11 já tiveram aqui o reajuste dos seus aluguéis. Isso é bom porque acompanha aí a inflação, certo? A inflação alta vai fazer com que a gente perda o poder de compra, porém há esse ajuste nos aluguéis do LZR11 fazendo com que a gente não perda o poder de compra, certo? E mostra aqui também no início que o LZR teve um aumento aqui de 1.200 novos cotistas. Desde que o LZR fez o seu desdobramento, que ele era um fundo de base 100 e se tornou um fundo de base 10, ele vem aumentando bastante em relação ao número dos seus cotistas, chegando aqui aos 165 mil cotistas, certo? Teve uma variação no seu preço de cota, mas aqui mostra também que não tem relação diretamente com o fundo. São fatores exógenos e macroeconômicos, mostrando que o fundo ele se encontra no seu melhor momento histórico, tanto em aspectos quantitativos, em relação aos imóveis que o fundo tem, como em relação ao seu rendimento que ele está gerando, uma boa diversificação, a qualidade também dos seus imóveis, o prazo de duração de contratos são atípicos, que é aquele prazo de duração de longa duração. Caso o inquilino saia do seu imóvel, ele vai ter que pagar todo o período que ele fez o contrato, tá certo? E os inquilinos de primeira categoria, que são aqueles inquilinos onde é de boa qualidade. Então, o fundo ele está muito bom, porém teve essa variação na sua cotação, queda, e tem agora um desconto de aproximadamente 7%, mas está ligado diretamente em relação a fatores exógenos, à economia. Descendo aqui um pouco, dá para a gente ver em relação à distribuição dos seus rendimentos e o guidance. Em relação às suas disponibilidades, mostra aqui que a posição de caixas e valores imobiliários está em 20% do seu patrimônio líquido, ou 260 milhões, certo? Que mostra um fator aqui saudável para o fundo. E mostrando que em relação às suas vendas, teve aqui uma venda 4,5 milhões pelo imóvel APTIV e também uma venda de 3,1 milhões do imóvel IGP, certo? E que isso aqui mostra alguns fatores relevantes que você também consegue ver ali no site do Fundamentos. Ele sempre sai alguns fatos relevantes lá no decorrer do mês, que vem falando em relação a esses imóveis, caso você queira ver mais alguns detalhes. Em relação aos seus rendimentos, nesse mês teve o rendimento aqui de 0,082 centavos por cota, onde teve o pagamento agora no dia 25/8, e para a base de investidores posicionadas em 18/8, a Datacom, que é aquela data que você tem que estar com seu ativo na carteira para que você consiga receber os seus dividendos. E mostrando também que o LZR está com caixa de 4 centavos
por cota. Nos resultados vamos olhar muito em relação a esses 4 centavos por cota, porque o LZR teve um rendimento e ele não distribuiu esse rendimento aí segurando um caixa. Em relação ao guidance, o guidance são as projeções para o segundo trimestre de 2025 e aqui no guidance mostra em relação aos seus dividendos que ele vai continuar pagando esses 8 centavos por cota, fora os extraordinários decorrentes do lucro de vendas de ativos, certo? Teve algumas vendas de alguns ativos que vai aumentar também esses dividendos. Porém, ele vai conseguir manter, sem esse lucro extraordinário, uma média de 8 centavos por cota. E aqui vem explicando basicamente isso. Em relação ao mercado secundário e demais comunicações, vem falando aqui que o LZR ele tem uma liquidez média durante o mês de 1,4 milhões, onde teve um aumento no número de cotistas para 165 mil cotistas, teve um crescimento aqui de mais 1.200 cotistas em um único mês. Desde o desdobramento, está tendo esse aumento aí no número de cotistas, teve um incremento aqui de 2,5%. O LZR está abaixo do seu valor patrimonial desde a data 18 de nove de 2024, onde a Selic estava 10,75% e agora a Selic mesmo a 15%, o LZR está mantendo aí seu preço. E em 80% dos momentos, desde o IPO do LZR, ele nunca negociou aí abaixo do valor patrimonial, mostrando que é um bom momento de compra desse fundo. Lembrando que não é uma recomendação de compra nem de venda do ativo, estou mostrando mais de forma educativa. Aqui é o gráfico onde mostra que todo esse período aqui o ALZR estava acima do seu PVP. Teve momentos onde o ALZR chegou a 1,5 do seu PVP. Quando o PVP está acima de 1, quer dizer que o fundo está caro. Quando está abaixo de 1, quer dizer que o fundo está barato. Quando está igual a 1, está no seu valor patrimonial. E nesse momento, que em poucas vezes ficou, o ALZR está abaixo do seu valor patrimonial, mostrando que é um bom momento de entrar no fundo para conseguir receber no futuro maiores rendimentos. No momento, o fundo está aqui com 23 imóveis, então está bastante diversificado. Quando um fundo imobiliário de tijolo está acima de 10 imóveis, já é um fundo aqui bem diversificado. E no momento aqui o LZR está com 23 imóveis. Em relação aos seus resultados, dá para a gente ver que o maior resultado em relação à receita imobiliária, que é os aluguéis. Ele teve sua receita total de 13,3 milhões, tá certo? Onde tem várias formas de sua receita imobiliária, juro por aquisição de imóvel, receita financeira líquida de imposto de renda e receitas extraordinárias, onde formou aqui esses 13,3 milhões. Em relação às despesas, teve aqui uma despesa de 1,1 milhões, resultado de caixa 12,2 milhões, onde dava para distribuir aqui 10 centavos por cota, mas ele distribuiu 10 milhões, onde deu esse 0,083 centavos por cota, mostrando aqui que o fundo teve um resultado maior e distribuiu menos. Essa distribuição menor fez com que ele ficasse também com um caixa maior. No futuro, provavelmente no final do ano, ele vai ter que distribuir esses 95% dos rendimentos e vai aí enviar em forma de dividendo para os cotistas, aumentando assim basicamente normal, sempre no mês de julho, mês de dezembro, seu pagamento. Em relação à distribuição de rendimentos, ele distribuiu aqui por último 0,0826 centavos por cota. Tem sempre sua data com 5 dias antes da data de pagamento, certo? E mostra aqui a sua constância em pagamento de dividendos, conseguindo manter sempre a média aí desses 8 centavos por cota, na maioria das vezes. E dá para ver aqui, ó, que ele distribui mais em cada semestre, no final de cada semestre. Aqui é um outro gráfico, certo? Onde teve aqui um resultado maior, teve receita líquidas, teve algumas despesas, teve a construção da reserva também agora, certo? Juntou mais com alguma reserva que já tinha e aí formou aqueles 4 centavos e distribuiu aqui os 8 centavos por cota. Em relação ao fluxo de caixa, vem falando mais em relação aos contratos atípicos, que são aqueles contratos de longa duração e caso o inquilino saia, ele precisa pagar todo o contrato. Como é que funciona? O inquilino alugou um imóvel lá por 10 anos, ele passou 2 anos no imóvel e vai ter que sair do imóvel. Ele vai pagar os outros 8 anos que ele ainda está ali no contrato, certo? Então, isso faz com que tenha uma segurança em relação a nós receber aí os dividendos, tá certo? Porque não vai ter perda. Aqui nas parcelas futuras a pagar pela aquisição de ativos, vem mostrando aqui como vai acontecer o seu pagamento.
a sua alavancagem do fundo. Como saber a alavancagem do fundo? Você pega o valor patrimonial, divide ali das suas dívidas, multiplica por 100 e vai dar a porcentagem de alavancagem aí do fundo. Porém, você também pode colocar no chat GPT a alavancagem de tal fundo e lá já vai mostrar diretamente aí a alavancagem do momento daquele fundo. E aqui também vem mostrando aqui em relação às parcelas futuras a receber de ativos. Ah, mas quando vende o imóvel recebe todo de uma vez? Não. Vem mostrando aqui vários imóveis que o fundo está para receber e ele recebe em parcelas. Ele recebe um valor de entrada e todos os meses fica recebendo aquelas parcelas. E aí vai distribuindo para os cotistas. Por isso que ele não recebe aquela pancada e paga tudo de uma vez. Ele divide em vários meses e aí vai distribuindo um pouquinho em cada mês. O LZR também tem alguns certificados de recebíveis imobiliários, tá certo? Que precisa pagar. Porém, dá para ver que está bem diluído no decorrer do tempo. Dá para ver que tem alguns pagamentos aqui 2025 até 2027, onde é uma quantidade baixa para pagamento, certo? E tem uma maior quantidade aqui em 2028 até 2041, dando um total aqui de 491 milhões. Porém, ele está bem diluído aí nos meses. Isso faz com que o fundo consiga, de certa forma, pagar suas dívidas. Diferente aqui, tipo do XPML. O XPML tem uma dívida alta, porém, o problema do XPML é porque o pagamento tem que ser até dezembro. Diferente aqui do LZR, que tem uma dívida aqui de 491 milhões, porém é até 2041. Isso fica fácil de conseguir pagar aí essa dívida em relação aos CRIs. Em relação aos seus imóveis e aluguéis, está aqui todos os imóveis do ALZR e está aqui também todos os seus inquilinos, mostrando que 100% dos seus contratos são de forma atípica e está com a vacância zero. A vacância é caso algum imóvel esteja desalugado, a gente vai parar de receber aqueles aluguéis e aí vai baixar os seus dividendos. Porém, todos os imóveis do ALZR estão alugados. E dá para ver aqui que está bem diversificado. A maior posição aqui está em 12%. Aí 12%, 10%, 8%. Então, está bem diversificado em relação aos seus imóveis. Em relação aos seus aluguéis, por localização do imóvel, a maior quantidade de imóveis está na Grande São Paulo, onde está aqui com 66%. O estado de São Paulo está aí com 15%, Rio de Janeiro com 14% e Rio Grande do Sul com 5%. Os aluguéis por classe de imóveis está em 30% de edifícios comerciais, 30% de galpões logísticos secos, 28% de renda urbana, 9% data center e galpões logísticos refrigerados e está aqui em 3%. Ele é um fundo imobiliário do tipo tijolo híbrido, por isso que tem vários imóveis diferentes. Não é um fundo específico, tipo logístico, renda urbana. Então, ele diversifica aqui seus imóveis de várias formas. Então, essa é uma forma de entrar num fundo imobiliário de tijolo que tem aí várias classes. Aluguéis por setor de atuação. Em primeiro lugar, está alimentos e bebidas, onde tem 32%, tem especialidades químicas em 12%. Em relação aos seus contratos atípicos, dá para ver aqui que está contrato de longa duração. Tem contrato aqui de 18, 19 anos, 14 anos, 10 anos, 8 anos. Então, são contratos com uma média de 9,6 anos. Então, a gente vai ter esses aluguéis garantidos durante 9 a 10 anos, tá bom? Então, isso mostra uma boa segurança em relação a esse fundo. Em relação aos aluguéis por faturamento, mostra aqui que a maioria dos aluguéis está entre 1,5 bilhões anuais, 16% está em 5,10 e mais de 10 bilhões anuais está em 39%. Então, dá para mostrar que a maior quantidade de aluguéis está entre 1 a 5 bilhões. E dá para mostrar também aqui que em relação ao seu reajuste dos aluguéis em cima do IPCA, ele conseguiu aí já aumentar mais de metade do preço dos seus imóveis, isso acompanhando o IPCA e a gente não perdendo o poder de compra com o ALZR. Aqui vem só mostrando a movimentação do mercado secundário durante esse mês e vem mostrando também o crescimento aqui do seu número de cotistas desde dezembro de 2020. Sempre está aumentando, certo? E depois do desdobramento teve esse aumento aqui maior no número de cotistas. As pessoas veem um fundo base 10 e conseguem comprar com a maior facilidade. Pega aquele dinheiro que sobra e consegue comprar o LZR.
Em comparação do ALZR com o IFIX e o CDI, o ALZR está acima de todos, certo? Mostrando que o ALZR tanto tem a sua valorização como um bom pagamento e sempre está acima tanto do CDI como do IFIX. O CDI é a renda fixa, certo? Que está no momento a 15% e mesmo assim o ALZR está acima. Lembrando que o CDI, quando for receber o dinheiro, tem que dar aquele desconto de imposto de renda, que no momento está em 15%. O IFIX é o índice dos fundos imobiliários, então ele também está acima do índice dos fundos imobiliários. E aqui no final do relatório do ALZR tem aqui o portfólio dos seus imóveis. Caso você queira clicar aqui no imóvel, você vai ver alguns detalhes em relação ao imóvel, localização, área bruta, tudo detalhado, caso você queira ver alguns desses imóveis. Porém, é basicamente isso o relatório do fundo, tá bom? Eu acrescentei esse fundo na minha carteira e vou ter que fazer alguns aportes nele também, que eu acrescentei só uma cota para ver a volatilidade do fundo, porém eu preciso acrescentar um pouco mais de cotas para conseguir aí receber melhores dividendos. Então, pessoal, é basicamente isso. Foi mais uma avaliação aqui do LZR11, mostrar o último relatório gerencial do fundo, mostrando que é um fundo que ele está pagando direitinho, está pagando sempre a média de 8 centavos, teve um resultado maior do que ele distribuiu, isso é um sinal muito bom, tem um caixa ali de 4 centavos, então está um fundo bem diversificado, está com sua alavancagem bem controlada, é um fundo que eu pretendo levar para longo prazo e está ali nos meus fundos de menor. Obrigado por quem assistiu até aqui. Quem puder, deixa o like, ativa o sininho de notificação. Esse é um vídeo mais técnico. Sei que o pessoal não gosta de muito vídeo técnico, porém eu quero mostrar um pouco para as pessoas que têm esse fundo como está o fundo no momento. Tamo junto e até os próximos vídeos.